A crítica do presidente Lula a Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez questão de elogiar o presidente do Banco Central, hein? Dá uma olhada. Tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um voto técnico, calibrado à luz de tudo que ele conhece da realidade do país. Então, eu tenho convicção, o fato de nós estarmos nesse momento alinhados em torno da decisão, não significa que houve concessão do Banco Central. Vale a gente lembrar aqui que momentos antes Lula disse que o economista não entende nada de Brasil. Vamos ver. Esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. Se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer. Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula sobre Roberto Campos Neto e, inclusive, o Copom reduziu 0,5%, certo? 0,5% aí da tão sonhada redução da taxa de juros. Então, caímos de 13,75% para 13,25%. Que coisa, certo, né? Mas pelo menos reduziu. Não, pelo amor de Deus. É um caminho. Vergonhoso isso. Eu acho que o ponto fundamental nessa discussão toda é aplaudir a postura técnica do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem sofrido desde o início do governo Lula uma pressão descomunal para a sua atividade, que deve ser uma atividade técnica, baseada no que o Brasil precisa para proteger o bolso do brasileiro da inflação, que é a pior forma de imposto. Inflação é o governo fazer o seu dinheiro derreter no carrinho de compra, é roubar o poder de compra da população. Então, o mandato do Banco Central de proteger o bolso do brasileiro contendo a inflação é fundamental. E o que Lula tem feito desde o início do seu governo é uma narrativa populista, irresponsável, que busca basicamente colocar o Roberto Campos Neto como um bode expiatório, como o inimigo do povo, como aquele que é a pessoa a ser culpada por qualquer problema econômico que o governo venha a ter. Então, esse tipo de situação é muito absurdo. Quando a gente reclama de um governo que não respeita a ciência, que não respeita a técnica, é exatamente esse o caso do Lula usando o Campos Neto para fazer narrativa populista. Então, nessas horas a gente precisa aplaudir não apenas a competência técnica, mas sobretudo a bravura do presidente Roberto Campos Neto, que se mantém no exercício da sua função como tem que ser, sem se curvar a essa pressão populista. E quando tem que manter os juros, ele mantém. Quando tem que baixar, ele baixa. Eles se organizaram da seguinte forma, né? O Lula bate e o Haddad assopra. É isso que eles estão fazendo, não é? Ou já tinha... Isso é combinado, né? É isso que eles estão fazendo. É claramente uma forma do Lula conseguir manter a sua caricatura para a sua base de apoio, para a base da esquerda mais radical, que sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Vale aqui a gente lembrar que em 2014, a então candidata à presidência Marina Silva teve toda a sua reputação assassinada pelo PT naquela propaganda da candidatura que mostrava retirando alimentos da mesa das pessoas mais pobres, associando a autonomia do Banco Central, realizada pelo Partido dos Trabalhadores. Então é natural que hoje o PT, que diz que há pouco tempo dizia que era preciso respeitar a ciência, ignora a ciência econômica. Não é à toa que quando nos últimos governos da presidente Dilma, saiu e deixou 14 milhões de desempregados, saiu e foi o principal causador da alta da taxa Selic, que desde o último governo Dilma não baixou, e agora quer baixar no carteiraço, no amor, como infelizmente o presidente Lula... Agora, essa história da independência do Banco Central tem data de validade, né?
Por quê? Não, pelo amor de Deus. Não, claro que não. Porque é o seguinte, o próximo indicado à presidência do Banco Central certamente vai ser alguém absolutamente ligado ao Lula. Sim, o Lula vai fazer a indicação que vai precisar passar pela sabatina do Senado, que a gente já viu que não cumpre o papel efetivo de sabatina, o que é um problema. Mas, isso dito, o poder de pressão termina no momento da indicação, porque você tem ali o mandato de 4 anos, que não é coincidente com o mandato do presidente, para que ele cumpra o trabalho dele. Então, depois que ele está ali, ele não deve mais nada para o presidente. Você acha que o Lula não consegue reverter no Congresso Nacional essa história? Acho que não. Mudar o jogo? Eu acho que ele tentou no início, né? E recebeu o recado muito contundente do Congresso de que não deve mexer nessas pautas. Porque tem uma coisa que o Lula chegou tentando reverter todos os avanços que foram feitos desde o impeachment de Dilma até a volta do PT, do governo Temer no governo Bolsonaro. Tiveram alguns avanços. Os 2 governos têm seus defeitos, mas também tiveram seus avanços. O Lula tentou fazer uma pauta olhando no retrovisor, para desfazer tudo aquilo que tinha sido feito pelo próprio Congresso também, com reformas que foram aprovadas pelos deputados e senadores. E o recado do Congresso foi: aí não, a gente pode discutir coisas daqui para frente, mas ficar voltando para trás, olhando para o passado, para desfazer as reformas que foram feitas, seja a reforma tributária, a reforma trabalhista, perdão, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, nada disso vai ser mexido. E o Congresso tem se mostrado firme até agora em não tocar nessas pautas que já foram avanços consolidados. Fala, Antoninha. Quando é que essa eleição vai acontecer? Porque quando é que vão tirar o Campos Neto? No meio do governo, ano que vem. Gente, mas por quê? Não pode? Ele não pode continuar? Não, é mandato de... É mandato? Ele não pode ser... São 2 anos. Ele não pode, tipo... Dá uma olhadinha aí. Se quiser continuar, ele não pode. Cara, isso é um perigo. Não. Que seria da gente se o Campos Neto não fosse esse cara firme. Se ele quiser continuar, ele pode. A pergunta não é essa. A pergunta é, o Lula vai querer que ele continue? Não, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, o Senado vai cooperar para o Lula indicar qualquer um e botar lá? O mandato dura 4 anos, ele é indicado no meio do governo e aí vai até o meio do governo seguinte. O objetivo dessa não coincidência é justamente tentar fazer com que o Banco Central tenha uma atuação de Estado e não de governo, ou seja, que não esteja vinculado ao interesse do governo federal de ocasião. Ferrou, senão a gente tá lascado de vez. Muito bem. Queridos, vamos falar um pouquinho de